Vamos abrir nossas Bíblias para nós meditarmos juntos na Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a fonte de inspiração para que nós ouçamos a voz do nosso Deus, do nosso Criador. Na leitura da Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22 de Lucas, e vamos ler a partir do versículo 47. Diz assim a Palavra do Senhor: Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. E este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? E ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-los: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e vara contra mim? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Ouvintes da Palavra do Senhor, eu queria começar essa mensagem fazendo uma retrospectiva. Significa olhar para trás, olhar para o nosso passado atrás. E eu queria fazer uma pergunta a vocês: quem aqui, por mais que tenha orado, que tenha cumprido todos os seus votos com Deus, quem aqui na igreja, nesse ambiente, por mais que tenha tido cuidado, cauteloso, tenha sido muito cauteloso, conseguiu chegar até aqui nesse momento, com essa idade que você tem agora, sem ter imprevistos, acidentes, problemas na vida, dificuldades na vida? Preste atenção, vai olhando para trás. Quem chegou aqui sem tormentos, sem tempestades? Quem chegou até aqui na vida sem ter experimentado lutas, mortes na sua família, contratempos na sua família? Quem chegou aqui hoje, não importa a sua idade, e diga: eu cheguei aqui sem ter problema nenhum. Olho para a minha vida que passou para trás e cheguei sem problema nenhum. Minha vida foi sem problema nenhum. Se formos honestos, preste bem atenção, ninguém, se formos sinceros, todos nós enfrentamos problemas, todo tipo de problemas, vários problemas. E agora vamos fazer o inverso: olhar para frente. Olhar para frente é o trabalho do meteorologista. Vamos agora olhar para frente, tentar prever, sem as ocorrências específicas, em maneira geral, a vida da gente. Não vamos olhar a vida dos outros, porque aí já é adivinhação, prognóstico. Então não vamos olhar, vamos olhar nós. Todos nessa igreja, por mais precavido, por mais justo, por mais santo, por mais fiel que seja, que você foi, todos daqui para frente terão problemas, imprevistos, acidentes, mortes da família, dificuldades, tormentos, tempestades, lutas, contratempos, todos. A nossa vida futura, ela é muito parecida com a vida passada. Não podemos deixar enganar. E não pense que você, a partir de agora, vai conseguir arredondar as pontas de sua vida, vai amarrar as pontas soltas e que não vai ter problema nenhum. Então, mas ninguém gosta disso, dessa possibilidade de olhar para o futuro com o mesmo realismo que a gente olha para o passado. Ninguém gosta. E geralmente nós somos assim. Em relação ao passado, nós negamos, esquecemos, né? E em relação ao futuro, nós repetimos palavras, repetitivas, que falam: não, deixa a vida passar que dá tudo certo. Então nós podemos imaginar que os crentes também não gostam de olhar para o futuro com um olhar realista que ele precisa ser visto. E o que acontece? A gente se esconde atrás de falsas esperanças, que não são esperanças, são ilusões. Então nós vemos que existe esperança, diferença entre esperança e ilusão.
Então eu queria nesse momento saber o seguinte, queria que a gente chegasse a uma conclusão séria, preste atenção, é que viver só é bom porque a vida é dessa maneira, ela nos traz surpresas. E se a gente conseguisse, por um passo mágico, uma oração poderosa, ajustar a vida, para que ela não tivesse problemas nenhum mais, e ela fosse ajustadinha, talvez ela seria a vida chata. E há momentos na nossa vida que nós vamos dizer, como disse Davi, como ele disse, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu escudo e brotel, o Senhor é o meu esconderijo seguro, a minha torre forte, o Senhor é o meu bom pastor. E nós vemos que há várias metáforas que Davi diz da segurança de andarmos com dois, há várias metáforas dessa maneira. Mas também no livro de Salmos, nós vemos momentos interessantes que a gente às vezes não gosta nem de ler. Por exemplo, Salmo 42, verso 9. Que direi a Deus, minha rocha? Por que te esqueceste de mim? Porque eu preciso andar vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Isso é Davi, o mesmo Davi que disse o Senhor é minha rocha, está dizendo ainda agora. Por quê? Porque ele tinha problemas também. Então existem momentos que na vida a gente é cheio de plano, cheio de vontade, vai dar certo, vamos lá. Mas há momentos em que nós dizemos, como diz Lucas, por exemplo, companheiro de viagem de Paulo, e portanto, quando ele coloca na segunda pessoa do plural e diz assim, nós, ele está incluindo Paulo. Ele conta que eles estão no navio em naufrágio e o sol não nasceu durante 3 dias. E lembre que eles estão lá, ele e Paulo, no mesmo navio. E Lucas diz assim, capítulo 27, 20 de Atos. E não aparecendo sol nem estrelas por muitos os dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, olha o que ele diz, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O grande Lucas, companheiro de viagem de Paulo, dizendo, realmente perdemos toda a esperança de salvação, porque aí ia haver salvamento para nós. E há também um salmo na vida que nos deixa impressionado, deixa perplexo a gente. Por quê? A gente não é porque acha esquisito, é porque às vezes parece com a nossa vida de vez em quando, parece que estava pensando em nós, porque há 5.000 anos atrás, 5.000 anos, escreveu um salmo do jeito que às vezes nós nos sentimos, algumas vezes nós nos sentimos. Um salmo longo, mas leia comigo, vamos ver. Por quê? Existe um momento em que a gente se sente rodeado de treva, de angústia sem razão. Salmo 44, pelo versículo 9. Um salmo impressionante. Salmo 44, verso 9. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não saís com os nossos exércitos. Tu, diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada. E os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para ser devorado como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações, e vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Isso aí ele falando para Deus. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos inimigos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa dos inimigos que provocam vingança. Agora veja o versículo 17. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti e nem tivéssemos traído a sua aliança. Nós estamos passando por tudo isso e não fizemos nada de errado. E olha o versículo 18. Nossos corações não voltaram atrás, e nem os nossos olhos desviaram da tua vereda. Mas todavia tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de dessas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivesse estendido nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria visto, pois ele conhece os segredos do coração.
Contudo, por amor a ti, é que nós estamos enfrentando todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Desperta-te, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que tu escondes o teu rosto e esquece nosso sofrimento e a nossa aflição? Nós somos humilhados até o pó, e nossos corpos apegam até o chão. E o versículo 26. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Você entendeu? É o sentimento, não é porque Deus esteja fazendo isso, não. O sentimento que às vezes a gente passa quando vai na vida e as coisas sucedem. E que não há uma causa, uma razão lógica de causa e de efeito. Então a gente acaba ficando perturbado. Mas você diz assim, mas isso é bom, é ótimo. O gostoso da vida é que a vida não é uma lógica sequencial. 1 mais 1, 2, mais 2, 4 e 3, 7. Não é uma lógica matemática sequencial, que qualquer exercício de raciocínio ele prevê o que vai acontecer. Igreja, a minha vida, a sua vida é um campo aberto, vamos em frente. Vão acontecer algumas coisas ruins conosco daqui a algum tempo, pode ser que vai, mas também vai acontecer coisas boas na vida de cada um. Vão acontecer grandes vitórias também. Mas irmão Petrônio, mas qual é a coisa boa? Não sei, Deus sabe. Mas espera aí, e o que é que vem de ruim, irmão? Também não sei, mas Deus sabe. Mas e aí, irmão? Mas Deus não vai me dizer isso não? Vai não? Ou possa ser que Ele fale, que Ele avise. Mas quer dizer que eu vou de peito aberto, né? Assim? Vai! Mas que vantagem então que Maria leva por servir a Deus? A vantagem é que Deus diz assim, eu vou com você, eu entro na história com você e vamos juntos. O que Deus diz? Salmo 23, verso 5, o que Deus diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas vezes é porque Deus está com o cajado e com a vara, te ensinando algo, te dando ensinamentos pelo cajado e pela vara dele. E que tudo ocorre para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Às vezes você está dizendo para Deus, Deus, você me esqueceu, me está abandonando. Aí Deus fala, eu não vou ficar com raiva de você não, porque vocês são pó. Eu conheço suas estruturas. Então essa é o gostoso de andar com Deus. E nessa aventura de viver, nós temos um elemento complicador, difícil às vezes. E o que é? É que nós lidamos com gente, nós temos que lidar com o próximo. E como o meu problema é gente, o seu problema também é gente. Então, eu sou o seu problema e você é o meu problema. E nessa vida, nós temos que lidar com pessoas que são boas, magnânimas, egoístas, covardes. Pessoas que são fidalgas, rasteiras, mesquinhas, pessoas nobres no comportamento. Nós temos que lidar com gente raivosa, melancólica, espirituosa, gente demoníaca. Então, entre as muitas dimensões desse viver humano que nós temos que lidar, algumas são covardes, são baixas, existem covardias que são tão mesquinhas que elas se escondem nos afetos do coração da pessoa. Tem gente que ela é tão mesquinha, que ela esconde a sua mesquinhez nos seus afetos, no coração dela. E tem gente que é tão covarde, que é tão mesquinha, que ela esconde a sua mesquinhez em arrobos, em tempestividades, em mostras de poder. Eu faço isso, eu mato. E tem gente que é tão mesquinha, que é tão baixa, que ela esconde a sua baixeza na demonstração de força, de poder. E tem gente que é tão mesquinha, covarde, que ela esconde as suas covardias, suas mesquinhezas nas trevas, nas escuridões. São pessoas que gostam de trevas. E quem é que nesse texto que nós lemos aqui, que esconde a sua mesquinhez nos afetos? Judas Iscariotes. Por quê? Porque Jesus, ele diz assim, Judas, você me trai com um beijo? É beijando assim que você me trai, Judas? Beijando. E tem gente
que esconde a sua mesquinhez na tempestividade, na demonstração de corajoso, E quem que nesse texto demonstra a sua mesquinhez no arrobo, na tempestividade? Pedro. Ele arranca a sua espada na defesa de Jesus. E nós ficamos imaginando Jesus. Pedro, calma, Pedro, menos, meu filho, já você vai me negar, para com isso, não fique pretendendo ser o que você não é, Pedro. E quem que esconde a sua mesquinhez na força? Quem? Os soldados. Jesus diz assim para eles: olha, pelo que eu venho ensinando no templo, vocês vêm contra mim com lanças, com vara-paus, com espadas para me prenderem? É assim que vocês vão me confrontar pelo que eu ensino no templo? Meu ensino é tão perigoso assim? Eu ensinar: abençoe os que vos perseguem, amem os vossos inimigos, bem-aventurados os mansos. Isso merece espada? Isso é tão ameaçador que é necessário você me confrontar com lanças? Faz sentido isso aí? Faz sentido? E existe covardias que ela se esconde nas trevas. Jesus diz: eu estava todo dia no templo, ensinando no templo durante o dia. Por que vocês não me prenderam durante o dia? Vocês esperaram as caladas da madrugada. Por quê? Então preste atenção, vejam que Jesus está enfrentando um momento da vida que é um momento terrível, é uma perturbação. Por quê? Porque é o momento que as trevas reinam. Antes de tudo, é um momento que antecede o maior momento de trevas, de maldade, de ruindade do coração humano, de ruindade, porque o próprio Jesus diz que as trevas reinam. E que aquele problema, aquela situação joga Jesus na aventura, sem as seguranças que Jesus às vezes tem, que nós pensamos que ele tem e ele não tem. Mas espera, irmão, ele não tem, não é porque ele não tem disposição, não, porque ele tinha a disposição dele. Jesus tinha, mas só que naquele momento Jesus era um homem normal. Ele representava um cordeiro que ia ser entregue, que estava se dando para livrar dos nossos pecados. Ele tinha o poder, mas ele não queria. Ele estava se dando por causa de nós. Tá entendendo? Ele tinha o poder que ele queria, esse próprio poder dele, porque ele é o próprio verbo. Ele tem o poder na palavra dele, criou todo mundo. Ele tem a disposição dele, a ordem aos anjos, o poder onipotente de Deus, do Pai. Mas ele não quer. Por quê? Porque ele acredita e ele sabe que ele vai viver a vida do jeito que eu e você vivemos. Ele está vivendo como nós. Ele é como se fosse um de nós ali. E ele está vivendo ali à mercê de gente mesquinha, covarde, pequena, superficial, que é o que eu e você às vezes somos ou vivemos também. Agora preste bem atenção: como é que Jesus enfrenta a vida quando ela é trevas? É isso que nós queremos que você entenda, porque Jesus diz: agora reinam as trevas.